Olá, bem-vindos a todos. Sou a Marlene Miguel, sou estomizada e hoje vou-vos falar um bocadinho de sobre mudanças. Desde que aconteceu o meu cancro, né? E o que mudou. O que já vinha a mudar. Isto é assim, na minha perspectiva, na minha maneira de pensar, eu mudei muito mesmo, a nível de pensamento, de como eu lido com as pessoas, como eu lido com a vida em geral. Antigamente estamos a falar, o cancro aconteceu agora aqui há 5 anos, eu estou a falar mais para trás, já vinha a trabalhar nesse sentido de... Eu era um tipo de pessoa que queria agradar a gregos e troianos, a toda a gente, e só me lixava. O caso é que isso foi uma mudança radical mesmo. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de dizer as coisas que penso e que sinto, mas sempre tive aquela preocupação de dizê-lo de uma maneira para não magoar o outro, quem está a ouvir, não é? Mas sem deixar de dizer as coisas. Isso há 10 anos para cá, mas para trás eu jamais dizia seja o que for a alguém. Porquê? Porque eu penso a pessoa ia ficar na minha cabeça chateada, e então para eu não chatear a pessoa preferia ficar eu calada e ficar mal eu, e a vida continuava. Só que não é assim, porque nós, quando não dizemos o que pensamos, o que está dentro de nós, não botamos para fora, nós adoecemos. Adoecemos, gente, adoecemos, e não é pouco. Então, simplesmente nos dias de hoje, deixei de agradar a toda a gente, agrado-me, em primeiro lugar, agrado-me a mim própria, o que a minha cabeça, o que for melhor para mim é o que eu faço. Se eu estou bem, toda a gente à minha volta está bem. Se eu estou mal, toda a gente à minha volta vai estar mal. Então, eu em primeiro lugar. E não é sobre egoísmo, não é nada disso. Nunca me punha em primeiro lugar, punha sempre os outros à minha frente. Sempre eram os outros. E eu, tipo, quando levei esta bufetada da realidade, tipo, parei e pensei. É por isso que eu às vezes pergunto, eu ponho aqui as fotos com aquelas perguntas: vocês só existem ou vivem? Vocês estão a viver ou só simplesmente estão naquele ramo a existir, simplesmente? É uma pergunta a fazer, e vocês parem um bocadinho, tenham um bocadinho de tempo, parem e analisem isso. Porque assim, em primeiro lugar, se nós fôssemos feitos, todos nós, eu falo em mim, falo toda a gente, isto é mundial, com a opinião dos outros, maior parte de nós já estávamos fodidos. Já estávamos na terra das tabuletas até. E ainda bem que nós não somos feitos da opinião dos outros, nós somos feitos com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos atos, com o que a gente fala, com o que a gente permite. E eu mudei muito nesse nível, e mudei muito tipo. Antigamente eu ia, sei lá, tirar satisfações com as pessoas, ia falar. Hoje não. Porque o que eu entendi assim, eu estou hoje onde estou, tenha muito ou tenha pouco, não interessa. Tenho a vida que tenho. Ninguém deste mundo tem culpa de eu ter a vida que tenho, somente eu. Isto para dizer o quê? Tipo, fulano falou coisas más de mim. Vou lá perguntar porquê. Não vou. Porque isso era antigamente, eu ia perguntar. Olha, porquê é que tu pensas isso de mim? O que é que eu te fiz? Ou essas coisas. Hoje não. Hoje paro e penso. Se fulano ou cicrano falou mal de mim, é a opinião dele e está tudo bem. Não é o que eu sou, porque quando nós temos consciência do que somos, não temos que andar a justificar seja quem for o que nós somos. Nunca temos que nos justificar de nada. É a opinião deles. É a opinião das outras pessoas. É a opinião das pessoas sobre mim. Se eu sou fixe, se eu não sou fixe, se sou bonita, se sou feia, se sou antipática, se sou simpática... É ok, são a opinião das pessoas. E está tudo bem. Agora, tipo, claro que se eu sei que a pessoa que... Tipo, Marlene, és uma estúpida, coisas graves.
E eu, ok, não me chateio, ok, é a tua opinião, mas ando a bilheta. Já não fazes parte do meu leque. E como isso para outras coisas, para trabalhos, eu não sabia dizer a palavra não. Dizer não sem teres que te justificar. Isso, quando entenderes que podes dizer não, sem teres que te justificar, simplesmente não quero, não vou, não posso, não. E tá, se a outra parte não compreender, a outra parte, digo, um patrão, um colega, um marido, um namorado, um filho, seja quem for. Se não entender o não, isso é problema da pessoa. Não é meu problema. Desde que eu comecei a entender a vida desse modo, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo o que tinha interesse para mim, grande interesse, deixou de ter. Deixou de ter. Eu comecei a pensar assim, foda-se. Se eu for com o caralho, desculpa aí a linguagem, mas é mesmo assim, se eu for com o caralho, eu levo casa? Não. Levo carros? Não. Levo dinheiro que tenho junto no banco? Não. Levo marcas que visto? Que calço? Não. Então foda-se. Não é sobre dinheiro. Não é sobre o dinheiro. Não é sobre o que tu tens. É sobre o que tu és. Então eu comecei a trabalhar em mim. Porque é sobre o que eu sou, não é sobre o que eu tenho. Porque o que eu tenho, qualquer pessoa pode ter. O que o outro tem, o que nós temos, qualquer pessoa pode ter. É só trabalhar, é só fazer empréstimos, a gente tem. E nunca é o que temos, é o que somos. E isso é o que provoca tal inveja, que eu não entendo a palavra inveja, para mim não existe. Mas o fundamento da inveja que as pessoas têm uma das outras, ou tentam ter a estupidez de uma das outras, não é o que as pessoas têm. Porque qualquer pessoa pode ter um bom carro, uma boa casa, dinheiro, basta seres um bocado inteligente e não gastares em coisas superficiais, ponto, e trabalhares mais ou whatever, o que queiras, mas consegues, e ninguém me diga que não consegue, porque se consegue. Agora, a inveja é sobre o que tu és, a tua essência. É sobre, não é, eu quero que aquele tenha, não, eu quero que aquele não tenha, eu quero que aquele não seja. Isso, a essência já nasce connosco, já não há para virar. Então a minha virada de jogo é, desde que eu deixei de passar cartão a muita coisa, a vida muda, simplesmente muda. Olha, antigamente, vou dar outro exemplo horroroso, gente, horroroso. E eu era uma pessoa que reclamava, foda-se, ai Nossa Senhora, que eu reclamava por tudo e mais alguma coisa. Mas era reclamar. E a minha vida estava simplesmente parada, não andava. Era só merdas que aconteciam, era só entraves, era só foda-se, eu ia dizer assim, puta que pariu isto. Eu só reclamava. Deixei de reclamar, a vida começou a mudar, pá. E depois eu entendo. O cancro veio-me ensinar muita coisa, veio-me dar uma lição que eu pensava que já sabia de muita coisa, eu não sabia merda nenhuma, ainda não sei, estou a aprender, mas mudou-me muito, e mudou-me para o bem. Muito sinceramente, mudou-me para o bem. E não é... Lá está, eu uso a palavra muito mudar. Não é mudar. Eu acho que nós todos já nascemos assim. A gente vai se rebelando conforme o tempo, conforme as situações da vida. Porque antigamente eu punha na cabeça, só tenho problemas. Os problemas não existem, gente. Eu não sou professora de matemática para resolver problemas. Os problemas não existem. Existem situações nas quais a gente tem que passar, boas ou menos boas. E a gente tem que as passar. O tempo está lá, o tempo não pausa, não anda para a frente nem para trás, como antigamente as cassetes, que a gente metia as cassetes, o VHS, que andámos para a frente, para trás, pausa, stop. A vida não faz isso. Nós temos que aprender a lidar com isso. A vida não faz isso. Então o que passou-se comigo, como eu mudei muito, fui-me moldando, e eu agora sou aquilo que sempre fui. Mas de uma maneira diferente, de uma maneira mais genuína. Eu agora digo o que penso. Quem quiser, ok, quem não quiser, é-me igual ao litro. Seja ele quem for. Mas eu já antigamente tinha também uma coisa comigo que era, caramba, a minha mãe, que é a minha mãe, eu digo tudo o que penso. Às vezes magoa sem querer, não é intenção, mas magoa, que eu sei que magoa. E ela sabe, e eu peço-lhe desculpa por isso, que ela sabe perfeitamente isso. E eu ponho-me a pensar, foda-se. A minha mãe que me teve, eu digo-lhe tudo o que penso e não vou dizer aos outros por alma de quem. Eu já pensava assim e daí ir dizendo.
Com o cancro fiquei mesmo assim, pá, se quiserem chamar fria, é para o lado que eu durmo melhor. Mas é a vida, ensinou-me a ser assim. E a minha vida mudou para melhor, em tudo, em todos os aspectos, gente, em todos os aspectos. E por isso que eu digo, se a gente tiver um bocadinho de tempo, trabalhem em vocês. Trabalhem em vocês. Se tiverem aquele... Porque eu digo assim, nunca há falta de tempo, não há falta de tempo. Há falta de interesse. O tempo há sempre, não há interesse. São as prioridades. A gente tem que dar prioridades a umas coisas e às outras, então depois a gente diz, não tenho tempo para isto. Não tive prioridade para isto. Não quis fazer isto. Porque há sempre tempo. E eu detesto quando me venham com coisa, esquece, não tive tempo. Não quiseste fazer. Não te importou tanto, não foi prioridade. Pronto, e está tudo bem. Agora, com esse tempo... Agora, se vocês deem, prontos, prioridade a vocês próprios. Por favor, deem prioridade. Parem um bocadinho e deem a prioridade em vocês próprios. Façam isso. Cursos para vocês aprenderem do que vocês gostam realmente de fazer. Façam para vós. Tirem cursos. Façam isso. Trabalhem em vocês. Nós não sabemos eu falo para mim, eu não sei o meu potencial. Eu pensei que sabia o meu potencial, mesmo para dores e tudo. Eu não sei o meu potencial. Ainda estou por descobrir. Eu passei muito, fui muito forte, mas eu ainda não sei o meu máximo. Ninguém sabe o nosso máximo. Nós pensamos, eu não consigo. Não podemos dizer eu não consigo. Temos que dizer eu vou tentar. Se der ok, se não der é um aprendizado. Bota para a frente, para o outro lado. E é sobre isso. É a vida. Outra coisa que eu aprendi a fazer, que eu não parava para isso, tipo, comecei a dar valor a pequenas coisas da vida, como tomar banho, acordar, gente. A primeira coisa que eu faço, eu ainda estou com os olhos fechados, sabem quando nós estamos a vir assim a nós, a acordar do sono, quando a gente está a vir assim ao de cima, os meus olhos estão fechados e eu já estou a agradecer por mais um dia abençoado e de ter acordado. Todos os dias eu agradeço. Todos. Mesmo que eu tenha com dores, que eu esteja com dores, que as coisas não corram muito bem, ou que estava muito cansado, não interessa. E eu agradeço todos os dias. Todos os dias por ter acordado eu agradeço. E depois outra coisa, tipo, o que eu fazia... Antigamente, estava sempre com incertezas. Não sei se isto é bom. É fácil, gente, é fácil. O que eu descobri, muito fácil. A gente pega numa folha, tem certezas, seja do que for. Isto foi o que resultou para mim. Não sei se resulta com vós. Eu estou a dar o meu parecer, o meu testemunho, o que passou comigo, que vocês quiserem chamar. Tipo, seja do que for. Uma questão que vocês tiverem. Financeira, trabalho... da vida, o que for, vocês pegam num papel e dividem o papel a meio, vumba, e depois fazem, eu já vos vou mostrar, num lado metem pontos positivos, no outro lado metem pontos negativos, assim. Pegam assim, uma folha qualquer, zumba. Pontos positivos, pontos negativos. Focam-se na pergunta e depois vai. Primeiro, uma coisa cada vez. O que é que, se eu fizer isto, o que é que, se for para a frente com isto, seja do que for, o que é que me vai beneficiar? Para aqui abaixo, vumba. E o que é que me vai prejudicar? Para aqui abaixo. A balança, o que tiver melhor, vocês regem-se por isso. E está tudo certo. Façam sempre o que o vosso coração manda. Porque às vezes a cabeça é irracional e o coração está mais certo. Como, não, com o coração, pensar com o coração, não, tem que se pensar com a cabeça. Às vezes a cabeça não está lógica. E às vezes Deus fala com nós, no nosso interior, lá no fundinho. Nós temos a resposta, nós é que não paramos para ver. Todos os dias temos sinais, seja do que for, só que nós andamos tão distraídos com a vida, com a correria e tudo, não paramos para ver os sinais. Não paramos. As coisas... Está tudo à nossa frente. Nós é que estamos tão estressados a querer trabalhar muito, a querer mostrar muito, a querer fazer muito, e acabamos por não fazer nada, estourados, cansados, sem energia para fazer seja o que for, sem energia para conviver, sem energia para nada, e depois a vida não anda, a vida estagna e está. Mas crenças limitantes, gente, da gente
Olha, eu ouvia muito isto. Ou, ainda, eu já nem sei se a minha mãe ainda hoje em dia fala isso ou não, mas eu ouvia a minha mãe, as minhas avós, familiares a falar muito, antigamente, dizer assim: Oh, rapariga, quem nasceu para 5 não chega a 10. Mentira! Isso é uma das crenças limitantes mais parvas que eu conheço. Quem nasceu de 5 não chega a 10? Como assim? Como assim? Eu sigo gente milionária, bilionária, tenham dinheiro até ao caralho, até podem limpar as notas ao cu quando vão à casa de banho. Vieram do nada, gente. Do nada. Muitos foram moradores de rua. E tenho que têm hoje. Ah, Helena, tu acreditas em tudo que está na internet? Não. Não acredito em tudo que está na internet. Mas uma coisa aprendi. E cresci muito. Que foi... Toda a gente gosta de dar opiniões. Só as ouve quem quer. E eu ouço muitas opiniões. Aliás, eu ouço opiniões de toda a gente. Só que tenho uma coisa que eu não fazia e agora faço. Filtros. Se eu quero, para mim ou não. E filtro como? Olho para a pessoa que me está a dar as opiniões, que me está a dizer alguma coisa e faço-lhe tipo um scan à vida. O que é que tu tens? O que é que tu és? O que é que fazes? Estás-me a dar opinião sobre isto? És o que eu quero ser? Não, então arruma para lá. Ponto. É fácil, é simples. A vida é simples. Nós é que a complicamos. Ponto. 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 É como a depressão. Eu, neste momento, tenho depressão. E está tudo bem. Neste momento, não estou a tomar medicação para a depressão. Não estou porque não quero. Porque assim, isto é muito... Esta coisa da depressão é muito subjetivo. Eu estou a falar no meu ponto de vista. A depressão, assim, nós nascemos... Quando nascemos, podemos nascer com doenças hereditárias. E isso, se é hereditário, não se pode fugir, não se pode... E está tudo bem. Prontos. A depressão ganha-se com o tempo. Como outras doenças se vai ganhando com o tempo. Nós não nascemos com elas. Ok? Eu, para mim, no meu ponto de vista, e peço desculpa, não estou a banalizar isto nem nada, é o que eu penso e é o que eu passei, o que eu estou a passar. Para mim, a depressão é como o tabaco. É um vício. Tabaco. E eu comecei a fumar e eu larguei o tabaco. Sem medicação, sem nada. Simplesmente, conforme eu adquiri o vício, eu larguei o vício. E chegava, estive na Espanha, quando estava na Espanha, já chegava a fumar, já estava a comprar o segundo maço de tabaco num dia. Ao final do dia já estava a começar com o segundo maço de tabaco. E deixei, assim, simplesmente deixei, pontos. A depressão eu já tive, já tomei medicação. Larguei a medicação. E eu tento dar a volta. Porque a gente vai carregar o corpo com mais medicação para quê? A medicação, gente, é remédio. Antigamente era medicação, antigamente ainda hoje são remédios. E o remédio que é? A palavra remediar. Remedeia a ocasião. Deixas tomar, aparece outra vez. Tomas medicação, remedeia, deixas tomar, aparece. E isto começa a ser um ciclo viciante. O corpo habitua-se, como também a gente tem muitas dores, sei lá, dores corporais, a gente toma sempre aquela medicação, sempre. O corpo habitua-se àquela medicação, chega um tempo que já nem faz merda nenhuma. E isto é igual, é para tudo é igual, no meu ponto de vista. Para mim. Então não tomo tempo de dar a volta. Porquê? Eu quando estava com cancro, gente, era assim. O meu marido estava a trabalhar. A minha filha mais velha estava a trabalhar. A minha filha mais nova estava com os meus pais. Estão a 10 minutos a pé daqui. E eu estava sozinha em casa. Vinham-me ideias parvas à cabeça? Claro que vinham. Claro que vinham, que eu não fui forte o tempo todo. Eu pedia para ir com o caralho de uma vez. Muitas vezes eu pedi a Deus isso. Eu não sou forte o tempo todo. Mas o que eu compreendi foi... Já estás mal. Estás com... Pior daqui não passas. Não há pior. Se te deixas ficar lá no fundo do poço, já estás a bater lá em baixo mesmo. Não dá para passar mais. Se continuares aí, o que tu vais fazer é cavar a cobinha e enterras-te. Pronto. Que aí é o pior. Que é o caralho.
Se ficares com esses pensamentos, vais ficar aí. E eu a pensar para mim próprio, porque eu falo muito comigo próprio. Vais ficar aí. Agora, arrebita, levanta-te, faz pela vida, porque ninguém vai fazer por ti. Só tu, és tu e os teus pensamentos. Então levanta-te, sai daí. É assim que eu me ergo. É assim que eu vou para a frente. O meu marido ama-me muito, os meus filhos, toda a gente que me ama muito, a dar-me bons conselhos. E ok, eu amei os conselhos todos, eu adquiri-os todos. Mas se a minha cabeça não tiver para sair dali, não adianta. Nem o melhor psiquiatra, psicólogo do mundo te vai fazer, nem a medicação de sair dali. A tua cabeça, se não está para sair, não vai sair. Não adianta nada. Agora, se te dá aquele clique, se te dá aquela vontade de, pumba, vamos mudar a cartada porque este jogo não é a puta da morte que eu vai fazer, sou eu. E eu tenho escolha. Nós temos escolha. Ou sim ou sopas. Então façam as boas escolhas para vós. O que vocês acharem que é melhor. Eu achei que era melhor sair daquilo. Todos os dias, no dia 2, gente, todos os dias, é um combate para eu sair da puta da cama. Eu não quero sair da cama. Nem me apetece tomar banho, gente. Ok? Eu obrigo-me. Olha, vou fazer as unhas à minha filha. Vou fazer às vezes a puta das pestanas à minha filha. Vou à cabeleireira quando vou. Quando tenho às vezes marcações com a psicóloga, eu mando um e-mail. Olha, não dá para ir. Simplesmente porque não quero, porque não me apetece. Porque não estou nem aí. E há dias assim, e está tudo bem. A gente tem que se permitir ir abaixo. Porque fazer de forte o tempo todo, a gente fode-se mais à frente. Porque eu tive que me fazer de forte devido à situação do cancro. E tudo bem. E eu meti os sentimentos todos para o lado. Eu vivi aquilo com mais, não tanto a nível emocional, mas sim racional, porque tinha que ser naquela ocasião. Agora, o emocional veio todo ao de cima e estou a levar com tudo. Tenho que saber gerir. Okay? O que eu estou a dizer é, nós não temos que ser fortes o tempo todo, mas também não temos que ser... não pode ser vítima. A gente não se pode fazer de vítima, não pode se vitimizar. Já a vida nos faz com que a gente se sabota nós próprios quase todos os dias se a gente não se aperceber das coisas. Ok? E então eu troquei muito. A reclamação acabou. Não reclamo mais. Não há reclamação. Agora eu só penso sempre todos os dias coisas boas. E um exercício que eu faço mentalmente e que nós devíamos fazer todos era, quando eu estou a falar com alguém, eu imagino um espelho. Por Deus, eu imagino um espelho. E o que eu falo, se eu gostava que me falassem ao contrário, então está tudo bem. Percebem? Façam isso. E vocês veem a vossa vida a mudar. Parem de reclamar. E vocês veem a vossa vida a mudar. Mas isto é sincero. E eu falo por mim. Por experiência própria. A vida mudou-me muito. Muito. Para bem. Vocês não têm noção. São quilos que saem daqui dos ombros. São quilos. Quando a gente somos nós próprios, sem ter que justificar, a gente dizer o que pensa. E aí, também vais ver quem são as pessoas que têm que estar ao teu lado e quem não tem que estar ao teu lado. Se estiveres atenta e atento, tudo o que tu falas, porque reações geram... Porra! Ai, meu Deus! Ações geram reações. E é bem verdade. Não é? É bem verdade. E é sobre isso. Tu vais ver, se tiveres calma, se souberes o que estás a fazer, se estiveres atento aos sinais, tu vais ver quem tens que ter ao teu lado e quem não tens que ter ao teu lado. Porque o que eu ouço muitas vezes, ai, fulano tal, parecia minha amiga, ai, fulano tal. Oh, gente, porque vocês não estáis atentos. Não estáis atentos, é simples. Não estáis atentos. E é sobre isso. Hoje vim falar um bocadinho sobre estas coisas, sobre a vida, porque muda muito. E eu, ao princípio, andava numa negação que vocês não têm de ser estomizada. Não era sobre o ser estomizada, era a negação. Era a negação. E depois irritava-me. Gente, fulano tal tem um saquinho, fulano tal tem 2. Oi, o meu primo tem, a minha prima tem. Mas eu não quero saber do fulano, da prima e do primo. Eu sou eu, gente. E eu tinha que lidar naquele momento com as coisas e não estava a saber lidar. E as pessoas não estavam a querer me ajudar, a dar-me justificações com outros. E não tem nada a ver porque eu não sou os outros. E tudo bem.
Mas lá está, são as coisas da vida que a gente tem que saber moldar, a gente tem que saber dar a volta. A gente tem que saber sair delas. E eu estou a falar, e você, olha, bem, esta agora a falar de depressão, sabe lá que merda é esta? Estou com uma depressão crónica. Gente, cada um é como é. E eu estou a falar da minha depressão. Eu estou a falar de mim. E está tudo bem. Vocês são vocês. Vocês querem ouvir eu falar, ok, não querem, mandem-me para o caralho e está tudo bem. É a vossa opinião, gente. Eu só estou aqui para dar o meu testemunho, dizer o que eu passei e tentar ajudar alguém. Porque eu estive a sofrer muito à conta desta porcaria da atomização do saco, gente, e não vale a pena isso. Se eu tivesse vídeos como os meus, eu torno a repetir, se eu tivesse vídeos como os meus, a dizer, olha, isto, assim, 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 é isto, eu passei por isto, e eu não, se calhar não tinha passado por metade, gente. Não tinha passado por metade. Não tinha. E olha, para não ser assim muito chata, para os vídeos não serem muito longos, que eu também não gosto de assistir vídeos longos, parem de reclamar. Troquem o chip. Troquem o chip. Olha, não posso. Olha, não posso, tipo, não consigo. Não, não digam eu não consigo. Digam eu vou tentar. Eu vou tentar. Se der ok, se não der, aprendo. Porque a gente aprende com os erros, não é? Nós aprendemos com... Eu aprendo com os erros, então, não é? E aprendam sempre. Se vocês querem ser empresários, e eu digo sempre isto, trabalhem para vocês. Quem tiver a oportunidade de ser patrão próprio, façam-no. 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 Se não tiverem, ok, mas sigam os vossos sonhos. Se der ok, se não der, tentam de novo. Porque a gente, quando nasceu, não nascemos a andar. Nós primeiro gatinhámos, depois levantámos, caímos, e a vida é igual. É sobre isso, é sobre o cair e levantar. Cair e levantar, cair e levantar. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente se forma e é assim que somos, é assim que eu sou nos dias de hoje. Foi com os meus erros e com os meus tombos. E cada vez melhor. E isto é para a frente. E vamos chegar ao final dos nossos dias a aprender igual, sempre. A gente morre sem saber e nasce sem saber igual. Né? A gente vai evoluindo. Porque nós nunca sabemos de tudo. Estamos sempre a aprender. Isto é uma roda viva na aprendizagem. E o saber não ocupa espaço. Ponto. O que eu vos digo é, certifiquem-se, vocês tirem sempre conclusões de quem já tem, de quem já é, ok? Se vocês querem ser empresários, estudem com os empresários, vejam como é que eles chegaram lá, como é que eles conseguiram, como é que é a vida deles. Imitem, copiem, gente. Antigamente é assim, aquela está a copiar para mim, olha, eu estou a vestir isto, é aquela copiou. Grandes marcas de hoje em dia copiam umas para as outras e está tudo bem. É que está tudo bem. Copiem, gente. Mas copiem certo. Não copiem gente estúpida, gente barata. Não copiem gente que estão só para se mostrar. Não copiem gente que estão a dizer que têm e não têm onde cair mortos. Não copiem essa gente. Não levem não ouçam o que essa gente tem para vos dizer. Copiem gente que já tem, que já são. São empresários, que têm dinheiro no banco. Que têm uma vida sustentável. E que te provam isso. Que não é fake. Copiem essa gente. Copiem essas pessoas, copiem, simples, copiem. Copiem o que vocês querem ser. Não copiem o que vocês pensam que as pessoas são e se calhar há pessoas que vão dizer assim, olha, era melhor não fazer isso, se calhar mais à frente, olha, ainda te vai acontecer isto ou aquilo. Gente, pessoas dessas, puta que as pariu, elas não vos querem ver bem. Entendem isso? E a inveja, digo-vos já, a inveja não vem de gente que não vos conhece, a inveja vem de gente que vos conhece e bem. Amizades, família, conhecidos, a inveja vem das pessoas que te conhecem, não vem de pessoas que não te conhecem de lado nenhum. Tu não consegues ter inveja de uma pessoa que não te conhece de lado nenhum. O que é que vais ter inveja de uma pessoa que não conhece de lado nenhum? As invejas que têm sobre nós são pessoas que nos conhecem, são pessoas que estão aos nossos lados, às vezes. Ok? A gente tem que conhecer o coração das pessoas. Porque assim, vocês conhecem-me a mim, aquilo que eu quero que vocês me conheçam, vocês não me conhecem. Para se conhecer uma pessoa verdadeiramente, temos que viver com elas lado a lado. E mesmo assim, nem conhecemos tudo. Como é que vocês me dizem a mim, eu ponho as mãos no fogo para aquela pessoa, porque eu conheço-a bem. Conhece o caralho. Aquela pessoa dá-te um pontapé no cu em 2 dias e tchau e adeus. Conhece o que é que tu conheces? Não conheces merda nenhuma, gente. É sobre isso. Metam a cabeça no sítio. Parem um bocadinho. Vejam os sinais. Trabalhem em vocês. Gastem dinheiro em vocês. Não é dinheiro desperdiçado quando vocês compram cursos para aprender. Não é dinheiro desperdiçado quando vocês metem em... Eu não estou a falar em marcas. Comprar uma bolsa de marca, comprar camisas de marca, andar com marca nos pés. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de aprendizado. Ok? Porque eu torno a repetir. Nós somos ricos não é de dinheiro.
É de saúde e de tempo. Quem tiver saúde e quem tiver tempo é rico e não sabe. Ok? Há uns que estão conscientes, outros que não estão conscientes. Por isso é que eu falo isto. Então, o meu conselho, e vale o que vale, quem quiser ok, quem não quiser que me mande a merda, está tudo bem. O meu conselho é aprendam com quem é e com quem tem. Ok? É só isso. Fiquem bem e façam-me um favor. Partilhem, metam gosto e comentem. Que é para o YouTube e isso tudo, meter o meu conteúdo para outras pessoas. Se não chega, meter só ok e não compartilhar ou não comentar, não vai. Acho que não entendo muito disso, mas o que eu tenho ouvido falar é que não vai dar em lado nenhum. Mas ok, mesmo que estes vídeos cheguem a uma pessoa e ajude aquela pessoa, já está bom, para mim já está bom, ok? E é sobre isso, é sobre eu vou conversando aleatoriamente o que aparece sobre estas coisas, porque eu acho que é o que eu passei e eu acho que é bom meter para fora e quem sabe se alguma coisa do que eu falo alguém apanha um bocadinho e muda a vida. Isso é excelente, 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 excelente. Fiquem bem, fiquem com Deus, Deus vos abençoe com muita saúde, o resto bem, ok? Beijinhos da vossa Heleninha, fiquem bem.